Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, quando nós dizemos sim a Deus, é a responsabilidade que nós recebemos, é grande responsabilidade que precisamos assumir. A partir do momento em que nós falamos sim, a nós é confiado tarefas, trabalho, e nós não podemos mais voltar atrás. Nós nos tornamos responsáveis pela Igreja de Cristo. Hoje celebramos Paulo e Pedro. Apóstolo Paulo e apóstolo Pedro, que nós chamamos colunas da Igreja. E realmente são colunas da Igreja. Queremos trazer aqui nesta meditação o grande mérito de Paulo e Pedro. Nós não chamamos Pedro e Paulo colunas da Igreja apenas por falar, por fanatismo, mas é porque realmente eles receberam o chamado de Deus, eles receberam responsabilidades, e na ausência de Jesus, eles se mostraram responsáveis. Para entender em que Paulo e Pedro eram responsáveis da igreja, eram colunas da igreja, vamos passar para enumerar o que eles fizeram realmente. Primeiro, com Paulo, nós temos hoje muitas cartas. Cartas aos Romanos, cartas aos Coríntios, cartas Gálatas, diferentes cartas. Essas cartas representam também as igrejas fundadas, aonde essas cartas eram enviadas. Essas cartas narram os ensinamentos, os conselhos, a força que Paulo dava às igrejas, às comunidades que ele fundou. E a evangelização é o trabalho de evangelização que ele fazia junto com os povos. Jesus não deixou a comunidade aos romanos. Jesus não deixou a comunidade aos coríntios. Jesus não deixou a comunidade de Tessalonicenses. Ele não deixou. Mas Paulo, a partir do momento em que recebeu a responsabilidade, que falou sim, e se tornou responsável para que a igreja de Cristo possa crescer. E como Jesus só deixou as ordens, acabou. O resto ficou a responsabilidade de Pedro e de Paulo. O grande carisma de Paulo, ele era pastoralista. Uma pessoa que gostava do desafio. Criava novas igrejas, quebrava barreiras, introduzia a novidade, a criatividade responsável. E Pedro, a partir do momento em que recebeu de Jesus essa missão de cuidar da igreja, de ser fundação da igreja, ele não deixou mais. Na ausência de Jesus, Pedro continuou firme como fundação da igreja,
como aquele líder que precisa cuidar dos irmãos, que precisa cuidar da fé que recebeu de Jesus. Então, Pedro é o guardião da fé. Aquela pessoa que cuida dos ensinamentos de Jesus, que cuida da doutrina de Jesus, contra falsas doutrinas, contra falsos ensinamentos, contra os perigos que vêm ameaçar a igreja de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Com certeza tinha muitos perigos, falsos doutores, falsos ensinamentos, a corrupção que ameaçou a igreja, o falsos ensinamentos contra a igreja. Mas o Pedro não deixou, não largou a mão, não abriu a mão, não caiu na corrupção, nesta corrupção. Ele protegeu os ensinamentos, ele fortaleceu o povo a ele confiado, o povo de Deus. E veja, Paulo e Pedro, cada um tinha uma missão diferente. Enquanto Paulo se preocupava em ensinar, em fundar as igrejas, até aí nos pagãos, se preocupava para que a igreja cresça em termos até de território. O Pedro, ele, muito preocupado para proteger os ensinamentos, para guardar o povo. Cada um tinha carisma diferente para o crescimento da igreja. Quer dizer que é possível trabalhar junto para o crescimento da igreja, tendo cada um uma tarefa diferente. Nós precisamos fazer todos a mesma coisa. Não precisamos olhar todos na mesma direção. E veja, hoje, nas leituras, nos é apresentado o martírio. Eu posso dizer, não apenas o martírio, mas o sofrimento que eles tinham por causa desse trabalho de anunciar o Evangelho. Eles sofriam e sofreram bastante, mas não largaram a mão. Até chegar no final, até aceitar a morte. Até eles morreram firmes, morreram trabalhando, morreram dizendo, não vamos deixar de jeito nenhum. Vamos trabalhar. Por isso eles são colunas. Isso mostra que o sim que eles disseram a Jesus, que sim, vamos cuidar da igreja, recebemos a missão, foi sim de verdade, sim que permaneceu até entregar a morte. Esse é o mérito de Paulo e de Pedro. Mesmo na cruz, mesmo com a cruz, mesmo com perseguição, eles não deixaram. São duas colunas, e por isso nós falamos, se temos a igreja como temos hoje, é porque eles trabalharam a construir essa igreja. Jesus deixara as ordens, mas Jesus não levantou a igreja. Se é verdade que Jesus, é com a força mesmo de Jesus que fizeram esse trabalho, mas ele se mostraram responsável a partir das ordens que Jesus deixou, eles levantaram a igreja, construíram a igreja, os ensinamentos e cuidaram da igreja. Que cada um de nós, onde está, como cristão, a partir do momento que disse sim a Deus, é missionário, que seja responsável também para construir a igreja de Cristo. Seja criativo. Cada um de nós pode trabalhar aonde está. Jesus não vai vir para colocar tijolo. Jesus não vai descer para entregar sopa na rua. Jesus não vai descer para fazer festa da igreja, arrecadar dinheiro. Não. Esse é o trabalho, é meu trabalho, é nosso trabalho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos.